Então, dando continuidade com a nossa aula aí, né, do dia 2, a gente já começa a ver a distribuição da população e a urbanização, né, onde está distribuída essa população. Antes de mais nada, aqui ó, tá a correção dos testes da outra aula. A gente pode fazer a correção depois na aula síncrona, se vocês quiserem, tá? Então, tá aqui, é só copiar a resposta, mas para ter um melhor entendimento aí, participem da aula depois, tá? Se eu for corrigir isso aqui, a gente acaba não postando essa aula que a gente posta só correção, tá? Então vamos mesclando aí. Aliás, eu quero fazer vocês participarem mais da aula na segunda-feira, né? A participação aí pode ser maior no caso aí da sala de vocês, hein? Tem pouca gente entrando. Então vamos lá. Essa distribuição da população, como a gente pode ver, né, nos Estados Unidos, ele é um país de baixo povoamento. Mas como assim? Se a gente for fazer o cálculo, o censo de 2010, por exemplo, né, a proporção era de 33 habitantes por quilômetro quadrado. E até 2020, bom, esse ano tivemos alguns problemas aí, então, né, não sabemos como vai ficar, só vai dar para ter certeza a partir do ano que vem, mas é um máximo de 35 habitantes por quilômetro quadrado. Essa média aí, ela não retrata a realidade, né? Como acontece na maior parte dos países, né, o próprio texto está citando isso aqui, que a gente poderia citar a floresta amazônica e outras situações aí, né? A distribuição da população é irregular, você tem acidentes geográficos, você tem florestas, você tem rios, no nosso caso tem um monte de área assim que não tem como o pessoal ocupar, então, né, isso aqui é só uma proporção mesmo, tá? E esses fatores eles são influenciados pelo que? Aspectos naturais, como eu acabei de dizer, econômicos e até históricos, né? Dependendo do lugar, até religioso. Mas não é o caso aqui. De forma geral, essas áreas que ele cita de baixa densidade demográfica estão nas regiões desérticas, montanhosas e terras frias do Alasca. Tá? A maior parte, ou as maiores concentrações populacionais estão próximas ao litoral, áreas que contêm mais da metade da população. Um fator parecido com o que aconteceu no Brasil. Então a gente olha aqui do lado de cá, no litoral leste deles, né, como eles chamam na costa leste, tem muito mais gente morando. Com a industrialização a gente entende porque essas áreas aqui foram ocupadas também, mas essa área aqui foi a área de início do país. E aí depois a gente entende porque que o outro lado foi ocupado, porque houve uma migração. Conforme eles tiveram alguns problemas econômicos, como a gente pôde ver nas outras aulas, alguns desses centros, principalmente aqui, ainda revitalizou, mas algumas dessas áreas aqui elas acabaram tendo problemas, né? E aí a coisa não ficou do jeito que se esperava. Então aqui a gente tem a Nova York, a gente tem a Filadélfia, que é uma região muito clássica, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, sempre citada, a grande importância no caso, né? Temos aí Boston aqui também, a região das 13 colônias, mas o que foi ampliado depois. Houve também uma expansão para o centro, mas a gente sabe que economicamente falando, nos últimos anos a gente teve aí na região de Detroit e outras regiões problemas, né? E eles já tinham tido uma expansão para o outro oceano, que dá muito dinheiro para eles também. Mas atualmente as regiões que estão sendo mais ocupadas é a região sul e o oeste dos Estados Unidos. Essa região central ela entrou um pouco em declínio econômico, apesar que houve reconstrução também nos últimos anos de algumas dessas áreas que entraram em crise, mas outras permaneceram só em queda, vamos dizer assim. Então essas indústrias, essa população que procurava alguma dessas áreas acabou migrando então mais para a região sul e oeste, que é onde cresceu mais a economia a partir dos últimos anos aí, das últimas décadas. Então aqui, ó, quanto mais escuro for, mais noção a gente tem de que tem gente morando lá. E quanto mais claro, menos gente está morando lá. Ó. Abaixo de 10 habitantes por quilômetro quadrado é onde está bem clarinho mesmo. E aí a gente vai chegando até mais de 300 ou mais, né, habitantes por quilômetro quadrado nas regiões mais escuras aí, tá? A atividade 2. A partir da observação do mapa Estados Unidos, densidade demográfica e maiores áreas metropolitanas 2010, identifique a região dos Estados Unidos que apresenta a maior concentração populacional. Explique as razões que levaram à grande aglomeração de pessoas nessa região. Olha aqui, ó. A partir da observação do mapa, é possível identificar que a região dos Estados Unidos que mais concentra pessoas é a porção nordeste do seu território, além de uma região é, de ocupação historicamente mais antiga, também acabei de falar, tem grande concentração industrial, o que contribui para a concentração de pessoas, ok?
A população urbana estadunidense é elevada. Desde o começo do século XXI, superou os 80% do total de habitantes do país. O número de áreas metropolitanas com população superior a 1 milhão de pessoas está em torno de 60. Né? Algumas delas foram gigantescas aglomerações, ou formam, denominadas megalópolis, originadas do crescimento horizontal de várias cidades que se unem fisicamente às vizinhas. Né? Conurbação, se vocês preferirem. Esse fenômeno também acontece em muitas áreas do Brasil. Aqui a gente está falando especificamente dos Estados Unidos, então estou acompanhando aí o texto e grifando algumas partes que vocês vão poder usar depois, para poder estudar aí. Tá? O número de áreas metropolitanas com população superior a 1 milhão de pessoas está em torno de 60. Ok? Aqui, fenômeno denominado conurbação, da ligação de uma cidade com a outra. Bom, Estados Unidos, principais megalópolis em evolução. Então, a gente está vendo aqui as áreas, como elas foram crescendo, esses grandes centros de ocupação aí, e também, por que não dizer, de economia, Entre as inúmeras consequências da alta concentração populacional em determinadas áreas do território, podemos citar o encarecimento das moradias, o aumento do tempo de deslocamento de pessoas das áreas de residência para de trabalho, decorrente de congestionamento de veículos. Mas não é só aqui que acontece, não. Vocês estão vendo aí que lá também, E a tarefa que eu estou deixando para vocês, em casa, da página 238, exercício 1, 2 e 3, ok? Então a gente para por aqui. Tem muita informaçãozinha espalhada para vocês terem que estudar. E eu prefiro que vocês dêem uma estudada nisso antes da gente continuar. Eu só colocar informação e vocês não pararem para dar uma lida e ver onde está a dúvida para depois me perguntar, bom?